Olá você, está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Flamengo surpreende e responde proposta de 150 milhões de reais ao Nottingham Forest da Inglaterra por Pedro. Hoje tem Bahia e Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil. Vamos saber tudo sobre esse jogão. Flamengo apara arestas com o Al Saad para ter Gonzalo Plata. Vamos entender a negociação. Carlos Alcaraz já iniciou os exames médicos na Inglaterra para poder assinar com o Flamengo. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá, muito bom dia. Hoje tem Flamengo e Bahia na Arena Fonte Nova pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A bola vai rolar a partir das 21h30, horário de Brasília, e o jogo da volta vai ser aqui no Maracanã, no dia 12 de setembro, também às 21h30, horário de Brasília. No Brasileirão, o Flamengo vem de uma vitória em cima do RB Bragantino por 2-1 e o Bahia de um empate em 0-0 com o Botafogo. O Flamengo está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro com 44 pontos e o Bahia em sexto com 39. Faz um tempo que os clubes não se encontravam na Copa do Brasil. A última vez foi em 2000 e naquela época deu o Flamengo 3-1 e 1-1 na sequência. Na história, os times já se enfrentaram em 58 vezes por várias competições. O Flamengo tem 26 vitórias e o Bahia 13, e os dois empataram 19 vezes. No último jogo entre eles, no Campeonato Brasileiro desse ano, deu Flamengo 2-1 aqui no Maracanã pela 10ª rodada do primeiro turno. Um fato a se destacar é que o técnico Rogério Ceni, em 12 vezes que enfrentou o Flamengo, perdeu as 12. Apita esse jogo o paulista Rafael Claus, auxiliado também pelos paulistas Daniel Ricardo Simão Manes e Neuza Inês Bach. E no VAR cai o Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. Vale ressaltar que o Bahia vem de 4 jogos sem perder e sem tomar gols. E a Fonte Nova vai ficar lotada. Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Gerson e De La Cruz. Luiz Araújo, Michael ou Léo Ortiz e Bruno Henrique. Provável Bahia: Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Canu e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Carlos, Cauli e Everton Ribeiro, Tassiano e Everaldo. Esse jogo vai passar na TV Globo em canal aberto e no Premier Futebol Clube em canal pago. Aí eu te pergunto, qual vai ser o placar desse jogo para você? Coloca aí pra gente brincar, o meu eu vou dar lá no final do programa. A nota triste dessa manhã é que morreu ontem em São Paulo o zagueiro do Nacional do Uruguai, Izquierdo. O falecimento foi em decorrência de morte encefálica após a parada cardiorrespiratória associada à arritmia cardíaca, informou o hospital israelita Albert Einstein. O jogador de 27 anos teve um mal súbito no segundo tempo do jogo contra o São Paulo, na última quinta-feira lá no Morumbi. Não respondeu aos tratamentos e teve a morte confirmada inicialmente pelo clube uruguaio e mais tarde pelo hospital. O zagueiro esquerdo teve detectada uma arritmia há 10 anos, quando fazia parte do elenco do Cerro Porteño do Uruguai. A informação foi revelada na última segunda-feira pelo secretário nacional de esportes do Uruguai, Sebastián Balzar. Artilheiro do Brasil em 2024 com 29 gols oficiais e mais 2 em amistosos e convocado para a seleção brasileira, o nosso querido Pedro continua em alta, mesmo se recuperando de uma lesão na coxa esquerda. Nos últimos dias, ele recebeu uma proposta do Nottingham Forest da Inglaterra de 20 milhões de euros, 122,6 milhões de reais na cotação atual. O valor total poderia chegar a 25 milhões de euros, 153,2 milhões de reais com os bônus. A informação da oferta foi divulgada pelo portal GE, que apurou que o Flamengo já recusou a proposta, após as quase saídas de Wesley para o Atalanta da Itália e do Fabrício Bruno para o Rennes da França. A diretoria do Flamengo não pretende vender mais ninguém.
O objetivo é disputar os 3 campeonatos do segundo semestre: Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. Artilheiro absoluto da era Tite, o Pedro vive a sua melhor temporada aos 27 anos, com 39 participações diretas em gols, sendo 31 bolas na rede e 8 assistências. Nos últimos anos, o camisa 9 já esteve na mira de outros clubes do exterior, como o West Ham e o Fulham da Inglaterra, o Zenit e o Spartak Moscou da Rússia, Benfica de Portugal e Al Hilal da Arábia Saudita. Ele ficou fora dos últimos 3 jogos do Flamengo por causa de uma lesão sofrida ainda no primeiro tempo da vitória de 2-0 sobre o Bolívar aqui no Maracanã nas oitavas de final da Libertadores. O Pedro já treina em campo e deve voltar ao time no domingo contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. O Pedro, de 27 anos, chegou ao Flamengo em janeiro de 2020, vindo da Fiorentina da Itália. Passou um bom tempo no banco de reservas, mas se firmou entre os titulares e hoje é um dos destaques da temporada do Flamengo. Após o Carlos Alcaraz, o Flamengo está aparando as arestas para ter o equatoriano Gonzalo Plata como um novo reforço. A negociação chegou a empacar por causa da pedida do Al Sadd do Catar, mas voltou a progredir nesses últimos dias. O acordo estava engatilhado desde sexta-feira. No dia seguinte, os catários propuseram algumas alterações no contrato, cláusulas, valores e percentuais. O Flamengo não concordou e ameaçou recuar da negociação caso não voltassem a negociar nos termos acertados inicialmente. Nos últimos dias, os catares cederam e as partes voltaram a negociar nas mesmas condições engatilhadas na última sexta-feira. As conversas caminham lentamente, mas o Flamengo entende ser algo natural quando se trata de clubes do Oriente Médio, seja por não precisarem de dinheiro ou por serem mais rígidos. Ainda há cláusulas a serem ajustadas na progressão de compra e nos bônus da transação, além dos exames médicos que o jogador vai ter que fazer. O Flamengo tenta solucionar tudo o quanto antes, e se mantém confiante nessa negociação. A janela de contratações fecha na próxima segunda-feira, no dia 2 de setembro. O valor acordado na semana passada foi de 3,65 milhões de euros, 22,4 milhões de reais na cotação atual, por 30% dos direitos econômicos do jogador. Entre o Flamengo e o Gonzalo Plata está tudo acertado e os seus empresários conversam com o Al Sadd para viabilizar aí a liberação do jogador. Os termos acertados prevêem a assinatura de contrato até dezembro de 2028. O Gonzalo Plata, de 23 anos, fez uma boa temporada pelo Al Sadd, com 12 gols e 8 assistências. Na última quinta-feira, o Al Sadd goleou o Al Arabi por 5-0, mas o equatoriano não jogou. Houve um acerto para que ele não atuasse enquanto a negociação não fosse concluída. Revelado pelo Independente Del Valle, ele atua como ponta-direita e passou ainda pelo Sporting de Lisboa e Valladolid da Espanha, antes de chegar ao Al Sadd do Catar. Agora chegou a hora de você reconhecer o meu trabalho. Manda brasa no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer, me dá essa alegria. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. Muito obrigado. Segundo informações do jornalista Renan Moura, da Rádio Globo, o Vitor Hugo não viajou com o Flamengo para o jogo dessa noite contra o Bahia, em Salvador, porque está prestes a ser incluído na negociação pelo Carlos Alcaraz e aguarda a sinalização para poder se transferir para a Europa. O Carlos Alcaraz já iniciou os exames médicos na Inglaterra para poder assinar o seu contrato com o Flamengo e o Marcos Braz e o Bruno Spindel vão se encontrar com o meia argentino em Londres para finalizar a sua contratação. O Carlos Alcaraz conversou com Alex Sandro sobre o Flamengo e os dois foram companheiros na Juventus da Itália e têm uma boa relação.
Depois de muitas conversas, ficou acordado que o Flamengo vai pagar 20 milhões de euros, 122 milhões de reais na cotação atual, ao Southampton e vai aí emprestar o Vitor Hugo. Vale lembrar que o Alcaraz é argentino, tem 21 anos, 1,83 de altura, já fez 2 jogos pela seleção principal da Argentina e é um meia central destro, que também pode jogar de centroavante ou até mesmo de meia ofensivo. Ele tem contrato com o Southampton até 30 de junho de 2028 e o seu passe está avaliado pelo site Transfer Market em 15 milhões de euros. Outro jogador que estava na mira do Flamengo era o holandês Memphis Depay, que atualmente está sem clube depois de não renovar com o Atlético de Madrid. Ele pediu ao Flamengo um salário de 2,5 milhões de reais por mês, o que obviamente foi recusado pela diretoria do clube, que fez uma contraproposta de salários na casa de 1,5 milhões de reais por mês e o jogador, obviamente, não topou. Antes de terminar o nosso programa, como hoje é quarta-feira, é dia dos abraços, eu vou mandar para a galera que me pediu e que está sempre aqui comigo, prestigiando o nosso canal. Bora lá! Alô, meu amigo Renilson Marcos de Santa Luzia do Paruá. Alô, amigo Wilson Aloísio da Silva. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Titico Flazico de Ingazeiras, no Ceará. Alô, amigo Horácio Roseno. Alô, Neném Macedo. Alô, amigo Marconi Tavares de Luma, prefeito de Aurora. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo, gente finíssima, Luiz Farias Batista, tá sempre aqui comigo. Alô, sua esposa Sueli. Alô, seus filhos Sávio Luiz e Luiz Antônio. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Raimundo Bezerra Neto, de Butirana, no Maranhão, também tá sempre aqui com a gente. Alô, amigo Alexandre Costa, de Rio Bonito, aqui no Rio de Janeiro. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carme Silton e torcida do Flamengo do Nordeste da Bahia. Alô, amigo Daniel Chagas, de Cuiabá, no Mato Grosso. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Enzo Gabriel dos Santos. Alô, Wagner Love. Alô, Gabriel Lohan, de Teresina, no Piauí. Alô, meu amigo Júlio Bernardes, de Bangu, aqui no Rio de Janeiro. E Cacarecos e 11 Unidos. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Luiz José Cabeça de Gato. Alô, seu netinho Davi Luiz. Alô, meu amigo Blesman Rodrigues, o Maradona de Caruaru, em Pernambuco. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Wellington Bento dos Santos, de Braslândia, Distrito Federal. Alô, amigo Antônio Freitas, de Santarém do Pará. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Enzo Bonfim, de Botuporã, na Bahia. Alô, amigo Ivanildo Targino. Alô, seu filho Igor Rodrigues. Aquele abração para vocês, meus queridos. Alô, meu amigo Carlos Antônio Gomes, de Natal. Aquele abração para você, meu querido. Tamo juntos! Bom, por enquanto foi isso. Espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas pra gente crescer o nosso canal. Eu conto muito com você. Bora lá ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão. 2-1 Flamengo. Tá bom.